Olá, pessoas da egrégora de Virgem. Vou fazer essa tiragem para esse período de 7 dias. Peço auxílio dos mentores da egrégora de Virgem. Que esta revelação chegue às pessoas corretas, às pessoas que estão nesta energia, passando por as circunstâncias que aqui serão reveladas, para que tenham a melhor orientação possível, cumpram seus propósitos e que tudo vá bem, que tudo dê certo, correto, justo e perfeito. É preciso ser livre e de bons costumes para se tornar justo e perfeito. Mas pelo que sabemos, liberdade está nas dimensões superiores, além da quarta dimensão. Logo, a liberdade é um conceito intelectual que buscamos, É um estado de espírito que almejamos. De bons costumes, depende se você sabe quais são as circunstâncias corretas, para agir corretamente e assim ser de bons costumes, para se tornar justo e perfeito. Justo e perfeito são os Cristos, os Budas, os grandes avatares, os mestres ascensionados. Eles são justos e perfeitos. E esse é o objetivo, se tornar um iluminado, se tornar uma espécie de Mashiach, uma espécie de Salvador, para ajudar os que ainda não despertaram, nesta dimensão, em outras dimensões, em outros orbes, em outros universos. Parece um sonho distante, mas não é. É uma realidade espiritual. As escolas do Egito formaram grandes mestres. Não grandes em fama, em popularidade, mas seres que mudaram a trajetória da existência neste planeta. Os essênios, por exemplo, tiveram origem, nas escolas iniciáticas do Egito. Os terapeutas na Grécia também tiveram origem nas escolas do Egito. O Templo de Heliópolis, o Templo de Karnak. Era um circuito de templos, que representavam as 7 elevações da alma. O conhecimento ficou registrado, mas o conhecimento nunca está em um único local, em um único o total do conhecimento, sabe? Ele nunca está em um único local, em uma única escola, em um único livro, em um único curso. Ele está fragmentado em diversos lugares pelo mundo, em diversas circunstâncias, para que ninguém use de usurpação ou de prepotência, use de arrogância contra os que ainda não alcançaram esses níveis de expansão da consciência. Que este período seja maravilhoso para nós, seja repleto de perfeição. Sem medos, meus queridos e queridas, sem reserva mental.
Você é o grande eu sou. Senhor e senhora da sua vida, você tem o domínio da sua vida. Para que a vida, a existência, né, seja trilhada em linhas retas, atitude impecável. Finalização. A carta da morte é uma carta de encerramento. Encerramento de circunstâncias, encerramento de períodos, né, de situações. São coisas que chegam ao fim. Tá? A morte, às vezes ela representa assim o aspecto físico, né? O desencarne, né? A passagem para o Oriente Eterno, mas dificilmente ela sai. Quando dificilmente essa circunstância se apresenta, porque as pessoas, né, encarnadas, elas nem sempre, a maioria, né, a grande maioria não está preparada, né, não tem condição intelectual e espiritual para se deparar com essa situação, né, com o desencarne. Então, o fluxo dessa energia ele chega não sem avisar, ele sempre dá aviso, as circunstâncias sempre se mostram, sabe? As energias elas começam a se materializar e dão sinais. Mas de uma forma que a pessoa não se espante com isso, não perceba, né? Para que a passagem seja o menos traumática possível. A carta da morte representa a explícita morte física. Entretanto, seu significado é mais amplo e também representa a absoluta culminação de um processo ou de uma existência. A carta prevê mudanças radicais na vida de uma pessoa, como também mudanças de consequências de longo alcance. Tá? Ou seja, uma carta de finalização, né? Mostra que um período chegou ao final. Né? Eu, como sou virginiano, muito observador das circunstâncias da existência e também da natureza. Né? Antigamente a magia era feita com a observação, né, da natureza. Né? Tanto que a astrologia ela foi codificada, né, com a observação da natureza. E eu, na minha vida, eu percebo isso. Sabe? Eu percebo coisas que chegou ao final, né, sincronismo, né, muito sincronismo, né, números, sabe? É bom você prestar atenção em números que são constantes na sua vida, sabe? Coisas, circunstâncias e pessoas que sempre estão ligadas a um número específico na sua vida. Preste atenção nisso. O virginiano ele tem um contato muito grande com a energia do número 3. Tá? E esta carta aqui, este arcano maior, ele é o primeiro arcano. De todo o baralho, né, do total das cartas do tarô, esse é o primeiro. Né, tanto que ele vem com a energia 0. Né, ou seja, é uma carta em branco, né, um papel em branco. Sabe? Ele não tem um caminho definido, é o caminho que você achar melhor. Entendeu? Ou seja, você está livre. Tá? Algo chegou ao final e agora você está livre. Né? É um novo começo, né? Uma nova perspectiva. Né?
um contrato que chegou ao final, por exemplo, sabe? Que quando aparece a carta do diabo, né, ela representa contratos, manipulações, né, circunstâncias que de caráter duvidoso, sabe? Só que o lado negativo da carta do diabo, né? O lado positivo dela é que o chifre representa a ascensão da Kundalini, né? E o rabo é a ascensão da Kundalini também, mas para baixo, ou seja, a pessoa expande a sua energia criadora. A Kundalini é uma energia criadora. A pessoa expande a sua energia kundalínica nos dois opostos, sabe? Tanto para o positivo quanto para o negativo. Então se torna uma pessoa, vamos dizer assim, uma pessoa justa com a qual você não quer se envolver, entendeu? Uma pessoa justa com a qual a maioria das pessoas preferem, se soubessem, né, quem é esse tipo de pessoa, não se envolveria, porque é pessoa que age com a justiça ao pé da letra, entendeu? E tem muito poder para fazer isso. O 6 de espada representa harmonia e equilíbrio na luta de ideias ou protege para sustentar a lei e os valores. Meu, isso aqui, a justiça, né? Ela poderia, a justiça como um todo, né? O naipe da justiça ele poderia ser muito bem representado pela carta do diabo, porque é onde esse poder da Kundalini, né, expande nos dois opostos e a pessoa consegue, né, agir com justiça e perfeição, entendeu? Muito ótima essa carta, sabe? Ótima. Uma coisa maravilhosa, sabe? É a justiça mesmo, né? Chegando sabe, aquele nó na garganta que se desfaz. E aí vem a rainha de ouros, né? O poder feminino, né? O poder gerador, aqui no caso o poder co-criador, né? Mas a mulher está ligada à fertilidade, né? Representa beleza, paixão e vaidade. Ela desperta a admiração dos homens e a inveja das mulheres. Ela ama a si mesma e sua vaidade torna-se uma virtude. Uma energia feminina mais, como todo ser humano, né, encarnado tem a alma, né? Ela tem as duas energias, os dois polos, masculino e feminino, porque a alma não tem sexo, tá? Compreenda isso. Você está encarnado, né, em um avatar, né, como uma entidade incorporada, né, a gente poderia colocar dessa forma. Você é uma entidade incorporada em um avatar. Só que essa entidade não tem sexo, então ela pode absorver as duas energias, pode se manifestar nas duas energias, entendeu? Sem problemas de baixa moral, tá? De baixa ética, de baixa moral. Que eu estou falando de energias, de coisas sagradas, tá? Não estou falando de coisas de baixa vibração, sabe? De essas coisas que não fazem parte dos nossos usos e costumes, né? A gente não julga se é certo ou errado, porque existem realmente espíritos que têm essa orientação, sabe? É coisa da alma, ela tem essa orientação. Mas quando se trata de coisa vulgar, entende? A colocação que eu estou exemplificando, né, que eu estou simbolizando, coisas vulgares não fazem parte de quem da áurea, né, do meio da corrente, né, de quem é justo e perfeito, entendeu? 8 de ouros é o propósito interno de realizar um projeto, prevê força e poder econômico. Projeto, tá? Esta carta está falando de projeto e esta carta que está espelhada está falando de um início. E aqui está o Sol, é um lindo e maravilhoso Sol.
Isso envolve emoções, né, meu amigo, minha amiga? Emoções. Né? 9 de copas representa sabedoria e espiritualidade alcançada, representa sabedoria e espiritualidade alcançada por alguém que seguiu o caminho silencioso do seu coração. É amor que é derramado sobre outras pessoas. Tá? Há uma ligação aqui, tá? Há uma ligação aqui. Observe as circunstâncias da sua existência, né? E você vai perceber isso, tá? Essa energia feminina está ligada a isso aqui. Só que é você aqui, sabe? Em relação a essa pessoa. 3 de ouros. 3 de ouros, né? Uma energia bastante virginiana, né? O número 3. É o fogo interno que é projetado sobre os passionais e os corajosos, capaz de orientar as ações dos outros. Ele também prevê o resultado econômico. Precisa de mais explicações, né? E aqui está alguém que está diretamente ligado a esta corte, tá? Está a prumo, tá bom? Este sujeito que opera na corte da rainha, tá? Está a prumo, ou seja, ilibado, né? Está tudo certo, está no fluxo correto, né? O louco, né, que eu não sei porque o baralho traz esse nome, né? No baralho normal ele é o Coringa, tá? E o baralho, você pode jogar com baralho normal mesmo, baralho de truco, tá? Tem os mesmos resultados, mas aí depende muito do desenvolvimento espiritual, né, da pessoa que está jogando, né? E também do conhecimento que essa pessoa tem de tarô, tá? Mas essas iconografias são para exemplificar melhor, né, e tomar uma direção mais peculiar, tá? Mas qualquer baralho serve para poder jogar o tarô. Esta carta é sem número e está fora do sistema. Esta é a carta sem número e está fora do sistema. O louco vagueia fora de qualquer ordem, salvo se ele decidir entrar no sistema para imitar e personificar outro arcano. Ele pode assumir qualquer posição no baralho e desempenhar um papel, mesmo que, para ele, isso se trate de um jogo circunstancial e transitório. Tá? Ou seja, você pode assumir funções, atividades que não fazem parte do seu cotidiano, da sua carreira, entendeu? Uma carreira paralela, um negócio paralelo, sabe? Atitudes que não é que não é a sua principal a sua principal atividade, entendeu? Não é atitude, é atividade, tá? E é previsto, né, o início de uma mudança de atividade que a carta da morte traz, né, que é de longo prazo, duradouro, tá? Então algo está iniciando um novo caminho, uma nova atitude, uma nova atividade duradoura, tá? Porque algo terminou, tá? Um período de energias, tá? Não é que uma carreira terminou, não se trata disso, tá? Porque o louco, ele pode assumir outra atividade mesmo continuando na atividade anterior, entendeu?